Olá, irmãos e irmãos, louvado seja Deus na sua vida. O meu nome é Poliana, tenho 24 anos, participo do ministério da pregação da Diocese de Governador Valadares, como parte do núcleo, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade nos estudos de Atos dos Apóstolos. Mas antes, vamos rezar comigo, para que Nossa Senhora possa estar intercedendo por você, para que o Espírito Santo possa te dar sabedoria, entendimento e discernimento. A palavra de hoje vai ser na palavra, na Bíblia da pastoral. Se você tiver sua pastoral ou qualquer outra palavra do Senhor, para que você possa estar acompanhando conosco. Vamos pedir Nossa Senhora para interceder por cada um de nós, pela minha vida, pela sua vida. Então vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amado, como eu falei, hoje nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho do capítulo 13 até o capítulo 20. Convido novamente você a abrir a tua palavra para que nós possamos estar fazendo esse estudo juntos. Juntos eu e você, e a presença sempre do Espírito Santo que vai estar te iluminando nesse estudo. Então, para darmos inicinho, lá no capítulo 13, nós já vamos começar com o envio missionário. Bem lá no inicinho, no capítulo 13, versículo 1, começa assim: Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé, Simeão Negro, Lúcio o Cirineu, Manaém, companheiro de infância de Tetrarca Herodes, e Saulo. Gente, há uma diferença entre profetas e doutores. Os profetas, eles atuavam na igreja primitiva como proclamadores da palavra de Deus. Os profetas, eles levavam a palavra do Senhor. E os doutores, eles explicavam o significado das revelações de Deus. E Antioquia, como vocês sabem, é a cidade na qual os seguidores de Cristo foram chamados de primeiros cristãos. Era a base da missão, era a base missionária, Antioquia era uma cidade muito fervorosa, a cidade da missão. E ali estavam reunidos profetas, doutores, na qual o Espírito Santo de Deus, inspira, através de muita oração, de muito jejum, porque era costume, os judeus estarem ali em jejuns em oração, e o Espírito Santo escolhe Paulo e Barnabé para a primeira missão. Isso nos mostra que tudo que nós fazemos, nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo de Deus, Eles não foram escolhidos avulso, foi através de oração e jejum. E eu pergunto para você, para darmos início, quando você vai fazer alguma escolha no seu grupo de oração, de algum líder, do seu coordenador, você tem orado, você tem pedido o Espírito Santo para te dar discernimento? O Espírito Santo, ele tem dado voz ao seu grupo de oração, à sua vida espiritual? Porque na igreja primitiva era assim. Será que na igreja de hoje também é assim? Então, Paulo e Barnabé começam a sua primeira missão enviados pelo Espírito Santo de Deus. E mais adiante começa a primeira viagem missionária, na qual Sérgio Paulo, olha para você ver, na primeira viagem missionária de Paulo, Sérgio Paulo foi o primeiro monarca gentil a crer, no Evangelho. Então houve ali a primeira conversão de Sérgio Paulo, lá bem no capítulo 13, no versículo 7, na qual ocorre ali a primeira conversão. E mais adiante, vem também nos relatar da mudança de nome de Saulo para Paulo. É muito importante entender que Paulo, ele não tirou o nome Saulo. É porque era comum naquela época ter dois nomes. Paulo era cidadão romano, Então, assim, ele passa a ser chamado de Paulo. Enquanto ele estava com os judeus, era chamado Saulo. Agora que ele vai pregar para os gentios, ele passa a ser chamado
Paulo. Né? Não houve mudança, né, de nome, ele não deixou de ser Saulo, mas ele tinha 2 nomes e com os gentios ele usa Paulo, que significa pequeno, né, que significa humilde. E é a característica, exemplo de Paulo, né? Paulo era um homem humilde, né? Era um homem simples na presença do Senhor, que significa o nome Paulo. Então, ocorre aí as primeiras pregações de Paulo e Barnabé. Lá no versículo, é muito importante, quero que vocês prestem bem atenção no versículo 13, que fala assim: João se separou deles e voltou para Jerusalém. Depois eu vou, só frisa aí, que João, chamado Marcos, também estava com eles, mas ele se separou. Depois eu vou voltar aqui para vocês entenderem porque eu refrisei um pouquinho desse João. Então, eles estavam na sinagoga e era comum, alguém ir lá e falar, alguém pregar, era comum. E o que acontece? Paulo, ele levanta, porque o chefe da sinagoga perguntou se alguém queria falar alguma coisa, e Paulo, ele se levanta. Todos eles estavam sentados e Paulo, ele se levanta para que todos eles pudessem ouvir a voz. E ali Paulo, ele vem falar sobre, ele vai anunciar Jesus. Ele começa a anunciar esse Jesus Cristo que nós conhecemos, esse Jesus que ressuscitou dos mortos. Aí ele começa a falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre o perdão, sobre a garantia do perdão, do Senhor. Só que todos nós sabemos, os judeus, eles rejeitavam o Senhor, o que não foi diferente, Então, como era característico da primeira pregação de Paulo, eles eram pregadores evangelísticos, eles falavam do evangelho, eles falavam de Jesus para um povo judeu que não acreditava. Então, o que aconteceu? Eles rejeitaram Paulo, e Barnabé, e aquilo, com essa rejeição, eles passaram a ser perseguidos, o que não é muito diferente de hoje, hoje nós também somos perseguidos por falar da palavra de Deus. Então, eles começaram a falar de Jesus, da ressurreição, do perdão no meio da sinagoga, para judeus que são os líderes religiosos, e eles não aceitaram aquilo e começaram a perseguir Paulo e Barnabé. Tudo isso no capítulo 13, Todo esse relato que eu passei para vocês foram no capítulo 13. Aí lá adiante, no capítulo 14, então, após essa perseguição, eles saem, da cidade, eles são expulsos, na verdade. E lá no versículo 51 fala assim: e os 2, sacudindo a poeira dos pés contra eles, foram para Icônio, enquanto os discípulos estavam repletos de alegria e do Espírito Santo. É muito importante entender que mesmo com essa perseguição, mesmo eles sendo expulsos por falar de Jesus, a alegria no coração deles era a mesma. Porque não importa a perseguição, falar de Jesus é a minha alegria. Então, mesmo eles sendo perseguidos, naquela situação, eles continuaram com a alegria do Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, é momentânea, essa alegria, de estar na presença do Senhor, é algo profundo. E eles continuaram aí na presença do Senhor. Aí lá no capítulo 14, já começa com Paulo e Barnabé em Icônio. E então ali, quando eles chegam lá, eles continuam a anunciar a palavra do Senhor. E como já dito anteriormente no versículo 13, eles continuam sendo perseguidos. E, entretanto, lá no versículo 2, no capítulo 14, vem falar assim: entretanto, os judeus que não tinham acreditado atiçaram e indispuseram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Paulo e Barnabé ficaram aí bastante tempo e falavam a respeito do Senhor com toda franqueza. E o Senhor confirmava o que eles diziam sobre a graça de Deus, permitindo que através deles se realizassem sinais e prodígios. Ou seja, tudo que Paulo e Barnabé falavam, o Senhor confirmava.
né? Isso mostra, né, como Paulo e Barnabé eram servos cheios da presença de Deus. Então, tudo que eles anunciavam, falavam do nome do Senhor, o Senhor já confirmava, né? E o que aconteceu? Aquela população ela ficou dividida, né? Enquanto tinha uns que criam, né, no Senhor, outros não. E ali houve, né, uma grande divisão, né? E também lá no capítulo 14 vem nos falar sobre uma cura de um aleijado. Lá no versículo 8, havia em Listra um homem aleijado dos pés, era coxo de nascença e nunca tinha andado. Enquanto Paulo falava, ele ouvia. Então Paulo olhou bem para ele, vendo que tinha fé para ser salvo, disse em alta voz, levanta-se direito sobre os seus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Então, no meio dessa missão, há uma cura de um aleijado, de um paralítico. E pela fé do homem, Paulo liberou a palavra de cura e imediatamente o paralítico começou a andar. Só que esses milagres começaram a perturbar aquele pessoal. O que aconteceu? Eles colocaram Paulo e Barnabé como deuses. Paulo foi colocado como deus Hermes e Barnabé como Zeus. Hermes que era considerado o deus da oratória e Hermes o justo. Só que aquilo incomodou eles, né? Imagina, você está numa cidade para pregar o nome do Senhor, para pregar o evangelho do Senhor, e de repente você ser colocado ali como deuses. Ou seja, tirou, né, total a presença do Senhor, o foco do Senhor e colocou neles. Sendo que o Senhor mesmo fala, né, que nós precisamos diminuir perante o Senhor e o Senhor que tem que crescer. Ali, eles colocaram Paulo e Barnabé no pedestal que eles não queriam. E isso machucou tanto eles que eles rasgaram as vestes. E quando rasgaram as vestes, era sinal de contestação, de tristeza. Eles não gostaram, né, da forma que o pessoal estava tratando eles. Isso mostra a humildade deles. Não, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para ser exaltado e muito menos ser colocado como Deus. Então ele começou ali a pregar contra a idolatria, né? A pregar sobre, sobre aquilo que não era certo. Então ele começou a pregar sobre a idolatria numa cidade, né, que idolatrava. E assim ele falava com muita dificuldade, porque o pessoal ele estava ali querendo colocar ele como Deus e foi difícil colocar na cabecinha deles que eles não eram deuses. E quando eu falei sobre rasgar as vestes, isso era comum lá no Antigo Testamento. Josué e Caleb também rasgaram as vestes quando o povo quis voltar para o Egito e não ir à terra prometida. Então eles rasgaram as vestes, né? Como eu falei, algo comum, né, quando você estava triste com alguma coisa. Então, eles colocaram, né, tentaram colocar na cabecinha daquele povo que eles não eram deuses e que não eram para adorar e muito menos idolatrar. Então, ele começou a exortar, né, contra a idolatria naquela cidade. Então isso incomodou, né? Então se antes eles eram colocados como Deus, agora eles estavam sendo odiados. Então eles começaram a perseguir Paulo, na qual Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, mas aí ele se levanta, né? E vai para a Antioquia, retorna para a Antioquia para relatar tudo o que tinha acontecido naquela cidade, sobre a cura, sobre a forma que eles tinham colocado ele como Deus. E ele vai relatando tudo, né, para o pessoal da igreja, porque eles entenderam que a missão ali tinha acabado. Não, né, a gente já fez a nossa missão, então vamos retornar para a Antioquia. E é muito importante, quero que vocês prestem bastante atenção no versículo 22, que fala assim, ó: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então Paulo sabia que toda essa perseguição era necessário, porque o Senhor, como vocês sabem, o Senhor em momento nenhum ele nos disse que seria fácil pregar o evangelho. Mas ele nos dá esse suporte, essa coragem, esse ânimo, né? Porque o céu é para os violentos, não é para qualquer um,
né? Como você sabe, não é para qualquer um. Então Paulo, ele sabia que ele iria passar por essas perseguições e que era necessário sim. Isso mostra a humildade de Paulo em servir ao Senhor. Então, passando desse capítulo 14, nós vamos para o capítulo 15. Continua aí com a sua Bíblia, continua aí com seus estudos. Lá no capítulo 15, gente, nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém, que é um dos pontos cruciais no livro de Atos. Assim como a conversão de Paulo, assim como a conversão de Cornélio, é um assunto importantíssimo. Assim como todo o livro de Paulo, mas para você entender um pouquinho o que foi esse concílio de Jerusalém, né? O tema da discussão desse concílio foi a posição dos judeus em relação à aceitação dos gentios cristãos como membro da igreja. Porque os gentios, né, que significa não hebreus, eles se converteram, né, ao Evangelho de Jesus Cristo, e aqueles judeus que já eram convertidos, eles falavam assim, não, né, para você ser salvo, você precisa ser circuncidado, né? Mas, né, não era dessa forma que Pedro falava, que Paulo falava, que eu vou falar mais adiante. Então, para os judeus, né, que já eram convertidos, vamos falar assim, eles falavam que para os gentios, eles precisavam passar pela circuncisão para ser salvos. Então, mais tarde, aqueles que ensinavam acerca da necessidade da circuncisão para os novos cristãos foram reconhecidos como judaizantes. E, em outras palavras, eles queriam que os cristãos gentios se tornassem prosélitos judeus. E como prosélitos, os cristãos precisavam ser circuncidados como sinal de que fazia parte da aliança de Deus com os judeus. Só que aí, Paulo vem dar o parecer dele. Paulo vem falar assim, não, né? A circuncisão é algo totalmente irrelevante, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós não precisamos, né, ser circuncisados para ser salvo. Jesus morreu por mim, a graça de Deus que vai nos salvar. Aí vamos lá no capítulo 15, no versículo 1. Alguns que haviam descido da Judeia começaram a ensinar os irmãos, se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, não poderão salvar. Paulo e Barnabé se opuseram, surgiu assim uma grande discussão. Ficou decidido então que Paulo, Barnabé e alguns outros, né, subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos e contaram as maravilhas que Deus tinha feito no meio deles. Então, né, eles levam essa discussão para Jerusalém, ali onde estavam reunidos anciões, Pedro, né, os apóstolos, na qual vem falar sobre aquilo que os judeus, né, os líderes religiosos falavam, que precisavam da circuncisão. E ali vai acontecer um concílio na qual, como eu falei, Pedro ele vai dar um parecer dele de que não é preciso, é algo irrelevante, porque somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há nada que possamos fazer além de crer que Jesus seja capaz de nos salvar. Essas foram as últimas palavras de Pedro em Atos dos Apóstolos. E mais adiante vem falar que Tiago era considerado aí como as 3 colunas da igreja, que lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, vem falar. Então, Tiago, ele dá também o parecer dele, concordando com Pedro, que não precisava, né, da circuncisão. O concílio ouve Tiago, como eu falei, ele era uma das colunas da igreja, então Tiago, naquele momento, era muito importante para o povo que ele se encontrava. Então, ele vem falar que não era necessário, que não precisava da circuncisão, mas ele pontua. Olha, vocês não precisam da circuncisão. No entanto, lá no versículo 29, ele fala assim, mas escreva-se a eles para evitarem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões legítimas, que é a prostituição,
as carnes de animais sufocados e o sangue. De fato, desde o tempo antigo, em cada cidade, Moisés tem seus pregadores que o leem na sinagoga todos os sábados. Ou seja, né, ele vem reforçar, não precisa. No entanto, vocês ainda precisam estar antenados ao Antigo Testamento. Vocês ainda precisam evitar a prostituição, evitar comer carne de animais sufocados, o sangue. Então ele vem dar ali aquelas instruções que estavam embasadas lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, né? Então isso foi decidido. Aí mais tarde, né, vai ser levada a carta conciliar, relatando tudo que foi decidido em Jerusalém. E após isso, Paulo e Barnabé vão retornar para Antioquia, né? Após o parecer dos apóstolos, o testemunho de Paulo e Barnabé, né? Sobre a fala de Pedro, de Tiago, eles vão voltar agora para Antioquia. E o que acontece? Olha, presta bastante atenção. É muito importante porque Paulo e Barnabé, eles se desentendem no meio dessa segunda viagem missionária. Olha para você ver, Paulo e Barnabé, ambos homens maduros na fé, homens tementes ao Espírito Santo, eles tiveram um desentendimento. Lembra quando eu falei para vocês frisar em João, lá no capítulo 13, lá no capítulo 13, versículo 13, quando falou assim, João se separou deles e voltou para Jerusalém. Aí agora cá no capítulo 15, bem no finalzinho, tá? No versículo 36 ao 40, vem falar que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento. Mas por quê? Porque Barnabé queria levar consigo nessa segunda viagem João Marcos. Mas Paulo não aceitou. E Paulo queria levar Silas. Por quê? Paulo ficou um pouquinho chateado porque João Marcos abandonou eles lá no inicinho. Então eles não concordaram em levar João Marcos. Só que é muito importante entender também que eles são homens normal como nós, né? Homens de carne e osso que também, né, tem aqueles momentos de desentendimento. Mas a maturidade na fé deles foi tão incrível que nenhum cedeu, mas não houve aquela raiva, aquele ódio. Então foi combinado assim. Então nessa segunda viagem você vai com João Marcos e eu vou escolher Silas. Né? Então nessa segunda viagem Barnabé seguiu, se separou ali de Paulo, foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. E aí durante o capítulo 16, né, vem nos falar sobre o capítulo 16, capítulo 17, vai relatar toda essa viagem de Paulo, né, que Paulo ele é preso junto com Silas, Paulo e Silas é preso na prisão, depois através da oração, né, eles são libertos. Então durante o capítulo 16 ao 17 vem falar sobre essas viagens, sobre a evangelização, sobre encorajar, né, as pessoas a estarem na presença de Deus, porque Paulo, né, como grande missionário, um grande profeta da palavra do Senhor, é isso que ele fazia em prol do reino, né? Então todo o capítulo 16 ao 17 você vai ver isso, tá? Essa liberdade no espírito, né? E mais adiante, acompanha comigo agora lá no capítulo 18, que vem falar agora sobre Paulo, ele decide pregar apenas aos gentios. Quando Paulo chega em Corinto, Corinto que vocês conhecem, era uma cidade de muitos adoradores de Deus, principalmente a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, né? Então, tinha muita idolatria, né? Era uma cidade com muita imoralidade sexual. Né? Então Paulo, sempre que Paulo entrava numa cidade, ele procurava conhecer alguns judeus, né? Para que ali também eles partilhassem, né, da presença de Deus, na qual ele encontra Priscila e Áquila, né? Priscila é a esposa de Áquila, que foi expulso de Roma, porque Cláudio, que era o governador, ele expulsou todos os judeus, né, todos os seguidores de Cristo de Roma.
Então ali ele encontra, né, nessa cidade de Coríntio esses dois judeus, né, que também conheciam a palavra do Senhor. Isso de certa forma conforta, né, você estar em um ambiente de tanta gente que não conhece a palavra de Deus, né, que não acolhe a palavra de Deus. Você encontrar pessoas ali que pensam como você, né, que também ama Jesus, que também é seguidor de Jesus, isso também ajuda na obra. Então ele encontrou um certo conforto nesses dois judeus. Só que Paulo, ele ficou muito chateado, porque ele pregava para os judeus e, como de costume, os judeus não aceitavam. Então ele falou, não, de agora adiante eu vou pregar só para os gentios. Ele decidiu, não, eu vou pregar só para os gentios, que eram os não hebreus, né, como eu falei anteriormente. Então ele ficou ali chateado porque os seus não aceitavam. Então ele falou, não, vou pregar somente para os judeus. Só que não era isso que o Senhor queria para ele. Lá no versículo 9, ele fala sobre a visão que Paulo teve. Certa noite o Senhor, em visão, disse a Paulo, não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém lhe poderá fazer mal, pois eu tenho nessa cidade um povo numeroso. Aí eu te pergunto, né? Quantas vezes você quis fazer a sua vontade? Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é conveniente. Mas e o que o Senhor quer para você? Será que a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus? Será que aquilo que eu quero é o que Deus quer? Mas Paulo, como um homem tão sensível à palavra do Senhor, tão sensível ao Espírito Santo, né, ele tem uma visão na qual o Senhor fala com ele. Paulo, não precisa ter medo. Anuncia, Paulo. Aí eu falo com você, né? Imagina o Senhor falando com você hoje. Anuncia a minha palavra, não tenha medo. Não importa quem vai aceitar, não importa quantas pedras você vai receber, quantos julgamentos você vai receber, não tenha medo, anuncia a minha palavra. Então nessa visão ele decide, não, então tudo bem, né? Então eu vou pregar a todo o povo. Por quê? O Senhor fala, eu tenho um povo numeroso. Ou seja, esse povo precisa ouvir a palavra, esse povo precisa da conversão. E se você pregar somente para os gentios e o meu povo e os judeus? Você precisa pregar para todo mundo, Paulo. Você precisa pregar para todo mundo. É o que o Senhor também está falando com você. Então, aí após esse episódio, né, Paulo, os judeus, eles querem levar Paulo a julgamento, irritados com a postura de Paulo, né, eles levam ele a julgamento, mas Galho, o procônsul de Acaia, não aceitou a acusação. E então, mais uma vez, nós vemos, né, a mão do Senhor, a mão soberana sobre aquele homem, sobre Paulo, porque Paulo ele era escolhido do Senhor para a evangelização. Então, mais uma vez, o Senhor cuida ali de Paulo, porque antes ele falou na visão, não tenha medo, né? Não tenha medo, eu estou com você. Então, por mais que aquele povo quisesse levar ele a julgamento, a mão do Senhor, mais uma vez, estendeu sobre ele e ele foi livre. E lá no versículo, ainda no capítulo 18, no versículo 22, aí vem nos falar, né, que Paulo ele retorna a Antioquia após cumprir o propósito da segunda viagem. Paulo partiu de Cesareia e retornou para Antioquia, que aí começa a terceira viagem de Paulo. E em sua terceira viagem, ele voltou para a Ásia Menor para visitar as igrejas, né? Que Paulo ele tinha esse carinho de saber como é que está as igrejas, como é que está o povo de Deus. Então ele tinha nessa preocupação em visitar as igrejas, em conhecer, né, o povo para saber como é que estava ali na fé, como é que estava na caminhada. E ele ia, né, em algumas cidades, como foi para Derbe, Listra, Icônia, Antioquia e Éfeso. Aí, continuando no capítulo 19, né, vem relatar mais essa missão, as curas que eram confirmadas no Evangelho. E agora eu convido você para ir no último capítulo de hoje, que é o capítulo 20, né, que aí já começa assim, né, que Paulo ele retorna a Macedônia e Grécia, né, porque como nós sabemos a palavra do Senhor
incomoda, né? Falar a verdade, exortar, anunciar, incomoda. Incomoda aqueles que não querem ouvir a verdade de Cristo. E Paulo, né, como um cristão que nós devemos ser, incomodava. É isso que nós devemos fazer, né? Incomodar. Nós precisamos falar a verdade, doa quem doer, porque nós vivemos o evangelho. E nós não devemos passar a mão, né? Nós precisamos ali ser firmes, exortar, falar com muito amor, com muito carinho, mas falar a verdade. Então Paulo, como esse servo do Senhor que falava a verdade, que exortava, incomodava, né? Então, lá no capítulo 19, vem falar que houve um tumulto por conta disso, né? Houve um pouquinho de tumulto ali, porque o povo ficava incomodado com as palavras de Paulo. Então, lá no capítulo 20 já começa, né? Aí ele retorna da Macedônia e Grécia. Ao ver o crescimento do evangelho em Éfeso, os sacerdotes do templo da deusa Diana e os ourives, fazedores de imagem, ficaram preocupados com o futuro, né, dos negócios na cidade. Após isso, eles incitaram um grande tumulto contra os apóstolos, como eu falei, por eles estarem ali anunciando. E de tal maneira que eles acabaram numa grande discussão na Assembleia. E Paulo, ele encorajou, né? Paulo, ele está sempre ali encorajando, né? No meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio, né, daquilo que estava, da confusão, Paulo sempre ali encorajando eles, encorajando os apóstolos, vamos continuar a missão. Ele está sempre ali e após, né, tudo isso que aconteceu, ele voltou para a Grécia. Aí lá no versículo 7 já começa assim: no primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão, né, para a celebração, né, da ressurreição, do amor do Senhor. E Paulo, como sempre ali, estava dirigindo a palavra. Aí lá no capítulo 12 vem falar sobre um certo adolescente chamado Eutico, que ele estava sentado no peitoral de uma janela. Acompanha comigo, tá, gente? No versículo 9. Certo adolescente chamado Eutico, estando sentado no peitoril de uma janela, acabou adormecendo enquanto Paulo prolongava sua fala. Vencido finalmente pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse: não fiquem aflitos, porque a sua alma está nele. Então, estava ali durante um grande discurso, né? Com certeza, coitadinho, ele deve ter ficado um pouquinho cansado, desequilibrou, caiu da janela e foi dado como morto. Então, Paulo, né, foi lá, ressuscitou, ele foi ressuscitado, esse jovenzinho, né, esse adolescente. Paulo interrompeu a pregação, foi até ele e ressuscitou esse jovem. Então, lá quase terminando, lá no capítulo 13 ao capítulo 7, vem nos falar que Paulo chega, né, a Assos. Lucas e outros deixaram Troade e foram para Assos, quase 50 quilômetros ao sul, indo pelo mar. Contudo, Paulo queria ir para lá sozinho, talvez para poder conversar com Deus, né, para ter aquela intimidade. Então, Paulo foi sozinho. E quando Paulo encontrou os outros em Assos, com certeza já tinha recebido a orientação do que iria acontecer, e ele estava com pressa para ir para Jerusalém e entregar a oferta que as igrejas gentias davam para aliviar o sofrimento da igreja. Então, gente, bem cá no finalzinho, vem falar, né, sobre a despedida de Paulo, sobre a recomendação aos presbíteros de Éfeso. Quando chegou em Mileto, Paulo não quis descer a Éfeso, então ele enviou uma mensagem para chamar aos presbíteros. Quando chegaram, o apóstolo se reuniu a eles e ele deu um lindo discurso de despedida, porque agora ele iria para Jerusalém, ele não iria mais ficar ali. Então Paulo, ele fala assim, mas de forma alguma considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu leve a bom termo a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Lá no versículo 24, no versículo 25. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não mais verão a minha face, todos vocês entre os quais passeis anunciando o reino.
É por isso que no dia de hoje dou testemunho a vocês. Estou puro do sangue de todos, pois não abri mão de lhe anunciar todo o projeto de Deus. Cuidem de si mesmo e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os constituiu como guardiães, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue de seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida, lobos vorazes que não terão pena do rebanho se introduzirão no meio de vocês. E no meio de vocês mesmo surgirão alguns falando coisas distorcidas para arrastar os discípulos atrás de si. Ou seja, nessa despedida, Paulo ele vem alertar para a igreja, para o povo de Deus, para tomar cuidado, porque iriam surgir muitos lobos em pele de cordeiros para eles permanecerem firmes na presença do Senhor. Ele falou, olha, tudo que eu anunciei com a verdade do Evangelho, tudo que eu falei, ou seja, eu dei a tapa, a cara a bater. Eu falei, eu anunciei, eu exortei, eu fui fiel àquilo que Deus colocou no meu coração como verdade. Então Paulo ele vem ali finalizar mesmo a sua estadia naquele local e foi falando de tudo aquilo que ele fez, que ele era pequeno, que ele não era nada, que era Deus que fazia sobre ele, que era Deus que agia sobre ele. E ele vem alertar Paulo com todo o carinho que ele tem com o povo de Deus. Eu estou indo para outra cidade, mas eu não poderia deixar de falar com vocês para vocês tomarem cuidado, para vocês continuarem nessa presença viva de um Deus que tanto nos ama, que quer salvar e libertar o povo. Então, a gente percebe esse carinho dele. É por isso que todo o povo, quando ele despediu, o povo chorou, porque assim, o povo ele tinha um carinho pela palavra que Paulo falava. Lá no versículo 36 fala assim, tendo dito isso, Paulo ajoelhou e com todos ele rezou. Todos então começaram a chorar muito e lançaram-se a pescoço de Paulo, beijaram, estavam muito tristes, sobretudo porque ele havia dito que nunca mais veriam sua face e o acompanharam até o navio. Então, quando nós conhecemos pessoas, pessoas de bem, pessoas que levam o evangelho, pessoas que vivam para Deus, é tão bom a gente ter pessoas assim por perto, Mas como um bom missionário do Senhor, ele sabia que ali não era o seu lugar fixo, Assim como todos nós, que somos mensageiros da palavra de Deus, aonde o Senhor nos chama, nós precisamos ir. Mas quando a gente é chamada, a gente sabe que a gente cultiva muitas pessoas que gostam da nossa palavra, e assim Paulo foi um grande exemplo para nós. Paulo foi um grande servo para cada um de nós, que nos ensinou a anunciar o evangelho do Senhor, a ter esse carinho. Paulo teve um carinho em anunciar, e Paulo teve um carinho com as igrejas do Senhor, porque fala que ele sempre ia às igrejas para saber como as igrejas do Senhor estavam. Será que nós hoje, será que nós temos esse carinho de saber como estão os grupos de orações das nossas dioceses? Como está o meu grupo de oração? Como está o seu grupo de oração? Então nós também precisamos ter esse cuidado uns com os outros, com os nossos irmãos, Esse cuidado de levar a palavra, é tanto que todo esse estudo que nós estamos fazendo, eu convido você a compartilhar esse estudo no seu grupo de oração, em outras pastorais, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra, para que outras pessoas possam ter essa vontade de estudar a palavra do Senhor. Não deixe a sua palavra na sua estante pegando poeira. Estude, porque quanto mais nós estudarmos a palavra do Senhor, mais perto do céu a gente vai chegar. Então, meu amado, eu quero te agradecer a você que esteve aqui comigo hoje, nesse estudo. Que Deus abençoe você. Eu convido a curtir, a seguir, a compartilhar, a estar antenado, na RCC, e compartilhe esse vídeo e esteja atento, a outros vídeos que virão também sobre estudo. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora interceda pela sua vida. Mais uma vez, muito obrigada, e que o Espírito Santo guie sempre o seu caminho e o seu grupo de oração. Um abraço.